Fala galera do Brain Time! Todos sabemos que os carros são os líderes de acidentes entre todos os meios de transportes. Até mesmo as quedas de aviões que nos causam tanto medo não são nada comparadas com as chances de morrer num desastre automobilístico. E no mundo, existem estradas que aumentam ainda mais as já altas chances de acidentes. Na seleção de hoje, vamos falar sobre as mais terríveis estradas zigue-zagueantes, rodovias montanhosas e túneis que existem na Terra. Olho na tela! Estradas na água. Parece que no mundo moderno as pessoas deram um jeito de andar sobre as águas, mesmo que seja no interior de seus carros. Você consegue imaginar que esta estrada, com pouco mais de 8 quilômetros, foi construída sobre o Oceano Atlântico? Alguns a consideram a rodovia mais bela do mundo. A Estrada do Atlântico corre ao longo da costa norte da Noruega e liga pequenas ilhas entre as cidades de Molde e Kristiansund. Até 1989, os carros eram transportados até essas ilhas através de balsa. Mas no fim do século XX, as autoridades norueguesas decidiram lançar um grande projeto para construir uma nova estrada incrível. Além do transporte, um dos objetivos era transformar a via em uma atração local. A Estrada Atlântica é considerada uma das mais perigosas do mundo atualmente. Isso se deve principalmente às frequentes tempestades. Quando faz mau tempo, as ondas atingem alturas que podem facilmente arrastar um carro que passe pela rodovia. Outra estrada incrível e ainda mais perigosa é a chamada Passage du Gois, na França. Ela conecta a parte continental do país com a ilha de Noirmoutier. Ela foi construída no século XVIII e seu comprimento é de mais de 4 quilômetros. A coisa mais interessante sobre esta estrada é que ela funciona apenas algumas horas por dia, durante a maré baixa. O resto do tempo, ela fica completamente coberta de água, a uma profundidade de 2 a 4 metros. A Passage du Gois tem seu próprio site, onde os viajantes podem saber melhor sobre a maré cheia e a maré baixa no local. No entanto, às vezes, a água pode subir muito rapidamente e os turistas podem acabar perdendo a noção do tempo. Todos os anos, vários viajantes acabam ficando presos nesta estrada. Para salvá-los, torres de resgate especiais foram construídas ao longo da estrada. No entanto, elas não servem para salvar os veículos. Ponte Eshima-Ohashi. Esta ponte rodoviária de concreto no Japão liga as cidades de Matsui e Sakai-Minato. Ela é a maior do país e a terceira maior do mundo. Ela é frequentemente mencionada quando se fala das pontes mais perigosas da Terra. Mas as coisas não são bem assim. Até recentemente, ninguém tinha prestado muita atenção a esta ponte, até o dia que uma empresa japonesa decidiu usá-la para anunciar sua nova minivan. O comercial foi gravado de uma perspectiva que deixava o ângulo de inclinação da ponte incrivelmente absurdo. A ideia dos publicitários era mostrar o poder do carro, mas a verdade é que se você olhar para a ponte de lado, poderá ver facilmente que seu ângulo de inclinação não é tão grande. Ele é de apenas uns 6 graus, não é nenhuma montanha russa. Estrada Pang-Kistuar. Basta uma olhada para essas cenas para o coração querer sair pela boca. Esta é uma das estradas mais perigosas do mundo. Ela atravessa as cadeias montanhosas do Himalaia e, ao mesmo tempo, oferece vistas dos territórios virgens dos estados indianos de Jammu, Caxemira e Himachal Pradesh. Esta estrada é tão estreita que apenas um carro pode cruzá-la de cada vez, e isso se for um carro pequeno. No caso de haver 2 carros seguindo em direções opostas, um dos motoristas terá que voltar lentamente por centenas de metros até que haja um local adequado para deixar o outro carro passar. Adicione a isso os nevoeiros que ocorrem com frequência por aqui, reduzindo a visibilidade a zero, e as possíveis chuvas que pioram as condições já difíceis da estrada. De maneira geral, as estradas indianas são famosas por seu perigo no mundo inteiro. Em julho deste ano, por exemplo, um ônibus lotado caiu num desfiladeiro quando ia para Kishtwar. Na ocasião, 35 pessoas morreram. No ano passado, outro ônibus também caiu em uma estrada montanhosa em Uttar Pradesh. Os turistas são fortemente desencorajados de usar essas rotas, mas alguns viajantes, especialmente aventureiros, não têm medo de sua própria morte. Nariz del Diabo.
Esta estrada incrível no Equador é uma das mais perigosas e, ao mesmo tempo, mais populares entre os turistas. Sua história remonta ao final do século XIX, quando o general Eloy Alfaro ordenou a construção de uma ferrovia pelos Andes, logo que chegou ao poder. No entanto, depois que os especialistas convidados, vindos diretamente dos Estados Unidos, começaram a trabalhar no projeto, descobriu-se toda uma série de problemas. Um deles era o chamado Nariz do Diabo, um penhasco de 800 metros com declives quase perpendiculares ao solo. Para possibilitar a passagem do trem, um sistema de vários níveis foi criado para que o trem pudesse fazer manobras de zigue-zague. Ao passar por cada um deles, o maquinista devia descer da locomotiva e movimentar os trilhos. A construção se manteve a todo vapor até 1997, mas hoje em dia, tudo o que resta do projeto ferroviário, de larga escala devido aos terremotos, deslizamentos de terra e erupções vulcânicas, é um fragmento de apenas 12 quilômetros. As viagens ao Nariz do Diabo são uma atração popular para os turistas que chegam ao Equador. Além da adrenalina, o passeio certamente oferece aos viajantes a vista de magníficas paisagens montanhosas. Passo do Estelvio. Alguns motoristas brincam que esta estrada é um espaguete nas rochas. Ela está localizada nos Alpes, no norte da Itália. De acordo com o ex-apresentador do lendário programa Top Gear, Jeremy Clarkson, esta é a melhor estrada do mundo no quesito prazer de dirigir. O comprimento do passo é de mais de 40 quilômetros. Graças à sua natureza pitoresca e sinuosa, a estrada foi escolhida várias vezes para algumas etapas da famosa corrida de ciclismo Giro d'Italia. Imagine só, esta estrada tem cerca de 75 curvas fechadas. Isso pode ser muito perigoso para os motoristas iniciantes, mas os mais experientes não devem ter nenhum problema para viajar pelo Passo do Estelvio. Além disso, a largura da estrada é suficiente para que 2 carros passem tranquilamente. Agora, uma pergunta lógica: por que os engenheiros decidiram dar à estrada uma forma tão zigue-zagueante? É claro que isso não foi apenas por diversão. Se a estrutura fosse mais simples, algumas seções da estrada poderiam simplesmente deslizar com seu próprio peso, especialmente nos meses de neve. Rodovia Sichuan-Tibete. Outra estrada perigosa está localizada na China. Ela serpenteia as montanhas e atravessa rios e desfiladeiros pelo caminho. Ela foi construída há 64 anos. A neve cobre a via não só por 2 meses por ano. O resto do ano, a neve pode criar aqui muitos quilômetros de congestionamento que, às vezes, não se movem do lugar por vários dias. Especialistas dizem que durante períodos de maior tensão, quando os engarrafamentos na estrada atingem seu pico, são registrados conflitos entre os motoristas, roubos e outros problemas do tipo. Além disso, deslizamentos de terra e avalanches de pedra não são incomuns nesta região. E não se esqueça da falta de oxigênio. Sua quantidade é 2 vezes menor aqui do que no sopé das montanhas. Estrada da Morte na Bolívia. A Bolívia é conhecida por seus contrastes, incluindo os topográficos. Nesta área existem planícies e territórios de terras altas. Combiná-los não é muito fácil. A primeira estrada que tentou fazer isso foi a rodovia Yungas. Ela é mais conhecida como a Estrada da Morte. Stop there! Este trecho, que parece uma serpentina entre as montanhas, se estende por 70 quilômetros e liga as cidades de La Paz e Coroico. Aqui, mais de 25 carros batem e de 100 a 200 pessoas morrem por ano. O pior acidente nesta rota ocorreu em 1983, quando um ônibus com mais de 100 passageiros bateu na montanha. Este acidente é o pior da história do país até hoje. Além do terreno difícil, os condutores que viajam ao longo desta estrada têm de lidar com condições climáticas adversas. Os moradores dizem que, às vezes, em um único dia, passam 4 estações de uma só vez. Isso é agravado pelo fato de que apenas os primeiros 20 dos 80 quilômetros da estrada são asfaltados. Todo o resto é terra e barro, que se transformam em uma bagunça escorregadia com qualquer chuvinha. Cuesta Caracoles. A passagem pelos Andes entre o Chile e a Argentina foi apelidada de Estrada do Caracol. É bastante óbvio que o nome da rota foi dado principalmente por causa da forma sinuosa da estrada, que lembra um pouco o contorno da concha de um caracol. Mas o nome também se deve às curvas fechadas, que faz com que os que escolham esta rota tenham que se mover praticamente na velocidade de um caracol. Esta estrada também é considerada uma das mais perigosas do mundo. Isso não é só por causa de suas curvas, mas também porque não possui cercas de proteção. Apesar disso, a estrada não só atrai
ensaios loucos por adrenalina, mas também é constantemente usada para transportar mercadorias do Chile para a Argentina. No entanto, no inverno, a pista é geralmente fechada. As camadas de neve e gelo tornam o trânsito pela via, que já é perigoso, em algo quase impossível. Ferrovia Minamiasso-Takamori. À primeira vista, ao ver essa estrada, você provavelmente pode pensar: como ela veio parar nessa lista? Ela não parece nada especial se não fosse por uma coisa. Essa ferrovia foi construída pelos japoneses diretamente nos restos da cratera destruída do vulcão ativo Aso. Apesar de que hoje em dia ele é considerado quase inativo, todos sabem que o comportamento dos vulcões é imprevisível. Às vezes, vulcões que foram considerados adormecidos durante muitas décadas despertam de repente e acabam com dezenas de vidas humanas. Em 2016, por exemplo, o vulcão Aso se enfureceu, depois de um longo período de calmaria. Naquela ocasião, os passageiros dos trens puderam observar durante a viagem as emissões do vulcão, cujas alturas alcançaram os 100 metros. Túnel Guoliang. E por último, temos imagens incríveis de um túnel chinês localizado na província de Henan. This tunnel is an amazing piece of road. Esta estrutura foi construída manualmente pelos habitantes locais para que eles tivessem uma comunicação com o mundo exterior. Durante 6 anos, 13 artesãos escavaram o túnel na rocha monolítica, usando apenas ferramentas comuns. A passagem foi aberta em 1977. O comprimento dessa estrada extrema é de 1.200 metros, ao longo dos quais 30 janelas de pedra foram cortadas para fornecer luz natural à via. Infelizmente, pedras enormes caem frequentemente das margens da estrada no abismo, o que pode levar a vítimas fatais. Apesar disso, hoje em dia, a província de Henan quebra recordes de turismo. Viajantes de todo o mundo sonham em ver essa maravilha criada pelos homens. E isso é tudo, amigos. Até a próxima. Tchau!